Olá! Quem já leu esse livro? Transição é o livro da vez, de Rafael Conrado. Gente, um livro muito bom, que fala sobre as transições, processos das nossas vidas. Nesse livro, ele fala sobre que a transição, ela não é só transição, por exemplo, natural, né? Que nós temos aí verão, outono, inverno, e sim que nós também transicionamos a nossa vida pessoal e espiritual. Esse livro, ele fala muito, ele explica também que a nossa vida, a nossa fé, ela também passa por transições e que nós precisamos discernir os tempos, que a transição, ela é uma mudança de estação. Então, muitas vezes nós iremos passar por estações diferentes nas nossas vidas. Não é apenas um momento, mas é um processo que nós vamos viver. Eu anotei aqui, peguei aqui, onde eu quero ler algumas partes para vocês. Essa parte, ó, é de um capítulo que fala assim: para onde Deus está me levando? E diz assim: Ele está indo à sua frente, mostrando o caminho para onde Ele quer que você vá. E não se preocupe onde Deus está te levando. Ele mesmo já chegou. Enquanto Ele te leva, também está lá te esperando. Então nós ficamos muitas vezes preocupados para onde nós estamos indo. Mas se Deus está te levando, se você tiver o discernimento de entender que tudo na sua vida, que o que você estiver passando, que todas as fases, que todas as transições, se você tiver o discernimento de que é Deus que está te movendo, Ele já está lá na frente te esperando com a sua recompensa, com aquilo que Ele tem para você. Olha esse daqui. O processo dói e o processo cura. Submeta-se àquilo que Deus está fazendo. O processo dói e o processo cura. Muitas vezes nós queremos passar a parte do processo, já queremos chegar no fim das coisas, já chegar no fim da história, já resolver tudo. A gente precisa de resolver na vida, já chegar, deixa eu dar um exemplo aqui, já chegar no fim da vida assim, bem sucedido, ter tudo que a gente precisa, mas a gente precisa entender que a gente precisa passar pelo processo de cada fase que nós vamos estar vivendo na nossa vida. Nós, por exemplo, aqui vivemos um processo, uma transição, mudamos de país, tudo novo, tudo de novo, um recomeço. Então Deus, ele nos transicionou e nós tivemos que discernir o tempo de vir, tivemos que discernir o que era dele, a hora dele, para poder tomar essa decisão, dar o passo para poder vir para cá. Outro lugar que eu anotei aqui para vocês, olha só. O deserto não é a sua casa, o vale não é tua morada. Passe pelos vales, caminhe pelos desertos, veja e aprenda, saia do outro lado mais forte. Nós temos que sempre tirar as lições de tudo aquilo que a gente passa, né? Nunca achar que nós estamos passando por algo e aquilo não vai nos acrescentar em nada. Mas na verdade é que tudo que a gente passa, a gente precisa tirar, extrair o que der daquilo e chegar do outro lado mais forte. Não arme a tua tenda, não estabeleça morada no vale. Deus ainda não terminou. Muitas vezes, no meio de algum problema, de algum processo desse que a gente está vivendo na vida, em algum momento de transição, a gente se desespera e acha que tudo acabou. Mas não, Deus ainda não terminou. Basta uma palavra do Senhor e o corpo fica sarado, mas nada opera cura tão eficaz em uma alma quanto o processo. E o processo, gente, o processo ele é fundamental para que a gente chegue aonde nós devemos chegar. É tão importante nós vivermos cada processo nas nossas vidas. Eu já passei por tanto processo que muitas vezes eu não entendia no começo. E a hora que eu cheguei no fim daquilo, eu falei, nossa, era para isso. E vou continuar passando com certeza até o fim da minha vida. Mas aqui é para a gente poder entender que tudo é um processo. Cada detalhe, cada decisão das nossas vidas, cada situação, decisões de mudar de trabalho, decisões de mudar de casa, de país, de cidade,
decisões de tantas coisas que nós tomamos em todos os dias das nossas vidas. Então a gente precisa entender, discernir o que Deus tem para nós naquele tempo que nós estamos vivendo. Nossa, essa frase aqui é muito legal. Olha só. Não se preocupe, não importam as circunstâncias ao seu redor. Você e Deus são a maioria. Então não se preocupe quando estiver passando por qualquer coisa, qualquer luta, qualquer desafio durante o seu processo, durante a sua transição, porque se é Deus que está te levando, se você discerniu que aquele processo foi algo que Deus colocou na sua vida, só vocês dois bastam. Se essa decisão veio dele, só isso basta, vocês dois já são a maioria. Não precisa ficar preocupado nem ouvir nada que seja fora disso. Outra coisa aqui, o problema é que por falta de entendimento, muitos buscam fora o que está dentro. Isso daqui é algo que a maioria das pessoas fazem. Muitas vezes nós estamos passando por algo, estamos nos transicionando e acontecem muitas coisas nesse meio tempo. E em vez de pararmos, ouvirmos a voz de Deus nesse tempo, muitas vezes nós buscamos informações ao nosso redor, buscamos apenas olhar circunstâncias humanas e naturais que estão acontecendo à nossa volta. E muitas vezes isso vem só para nos confundir, sendo que na verdade nós precisamos entender aquilo que realmente Deus tem para nós. Tem algo que ele fala aqui, ó, inclusive a capa do livro são folhas. Assim como as folhas, elas mudam de cor, elas caem e elas renascem, assim também somos nós. Deus usa as transições para nos transformar, para transformar o nosso caráter e também nos alinhar ao processo, ao propósito, na verdade, que ele tem para nós. O último aqui que eu quero ler. Mas olha só, antes de ler o último, esse livro, ele tem partes que ele fala de um versículo que está em Eclesiastes 3, se não me engano, que há tempo para todas as coisas. Então, ele fala bastante essa parte sobre discernir os tempos, porque muitas vezes Deus ele está pedindo para que a gente pare e nós estamos andando. Muitas vezes Deus pede para que a gente se mova, para que a gente ande e nós estamos parados. Então, nós precisamos discernir aquilo que Deus tem para nós, sem pressa e também sem resistência, porque muitas vezes a pressa nesse processo atrapalha o que Deus tem para nós. E também muitas vezes a resistência de seguir aquilo que Deus tem colocado no nosso caminho também atrapalha o propósito de Deus nas nossas vidas. Eu vou ler mais um aqui. Você precisa entender que o que mantém alguém em pé no meio de uma crise é a convicção. Porque se você não tem convicção de quem você é, não sabe para onde está indo. Aonde nós precisamos procurar para discernir quem nós somos, o que devemos fazer, aonde seguir, o que fazer, é lendo a palavra de Deus, é entender o que Deus tem para nós, é seguir os seus passos, seus mandamentos, os seus caminhos, e a gente vai conseguir discernir as transições, os processos que Deus tem na nossa vida. E assim como existem as estações, verão, outono, inverno, sempre vão haver em nossas vidas essas mudanças de estações. Muitas vezes nós vamos viver tempos com algo assim muito intenso, às vezes haver momentos que nós vamos viver assim, que a gente vai estar pensando, nossa, parece que eu estou só existindo. Então vão ver tempos que a gente vai estar correndo muito, tempos que a gente vai estar lutando contra algo que parece que nunca chega ao fim, parece que a gente nunca chega, meu Deus, eu tô patinando aqui, não chego onde eu devia chegar. E também tem momentos que nós vamos conseguir estar em silêncio, mais calmo e discernir o que Deus tem para nós no final de cada jornada. Mesmo em meio à insegurança das transições, de não saber o que vem pela frente, nós não podemos viver com medo e nem ficar ouvindo
o nosso exterior, pessoas e tudo mais, porque muitas vezes as pessoas não entendem o processo, a fase, a estação que você está vivendo. Porque cada um vai estar vivendo algo em algum momento da vida. Às vezes você está vivendo um momento que você precisa ficar mais parado dentro da sua casa, você vai estar vivendo um momento que você precisa ficar mais em silêncio, apenas ouvindo, apenas aprendendo. E às vezes as pessoas, seus amigos, as pessoas que estão ali ao seu redor, elas estão ativas naquele momento. E que você pare para ouvir o que Deus tem para você naquele momento. E não ouça o seu exterior, porque nem todo mundo vai estar vivendo a mesma fase. Na verdade, ninguém vai estar vivendo a mesma fase, porque cada pessoa é única, cada processo é único, cada pessoa tem um propósito único para viver aqui nessa terra. Então, nós precisamos orar, buscar discernimento, para que a gente possa entender qual é a fase, qual é o processo que nós estamos vivendo, para que a gente seja firme na palavra, para que a gente entenda, assim como Deus falou para Abraão: Abraão, sai de sua terra, vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Abraão, ele discerniu o tempo e ele foi. Nós precisamos estar sempre convictos, firmes na palavra do Senhor. Precisamos estar sempre com a nossa leitura em dia da palavra de Deus, a nossa oração, o nosso tempo com Deus, para que Ele nos ajude a discernir qual é a estação, qual é o tempo que nós estamos vivendo nesse momento. Inclusive está escrito aqui, discernindo tempos e estações. Então é isso que esse livro nos ajuda a entender e a discernir o tempo e a estação que nós estamos vivendo. E também a entender que nós vamos precisar passar por vários tipos de processo, de estações na nossa vida, que muitas vezes nós não vamos entender. Muitas vezes, muitas coisas acontecerão que nós vamos ficar assim, meu Deus, por que isso? Mas tudo tem um porquê, tudo leva a um propósito maior. Então, que você possa discernir, estar convicto naquilo que Deus tem para a sua vida, alinhando sempre o seu propósito aos propósitos dele. Que Deus abençoe.